Oi, gente. Aê, ouço o sinal da nossa entrada, isso mesmo. Que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias, e a gente está aí estudando aí o componente fenômenos físicos e interpretação de gráficos. Nosso diretor Juliano está colocando aí o slide de apresentação da nossa aula na telinha para vocês, ó. A gente está aí no aprofundamento matemática conectada, nossa unidade curricular é Educação Financeira Sustentável. Somos 4 professores e eu sou uma delas aí com fenômenos físicos e interpretação de gráficos. Já começamos na semana anterior, a gente já fez vídeos aí com a atividade 3. A gente está tentando falar um pouco sobre as funções exponenciais. São aquelas funções, aquela escrita matemática em que o expoente é uma letra, tá certo? E elas são especiais porque o gráfico dá uma curva, né? Que ela não encosta no zero, então ela é uma curva crescente, ela começa crescendo devagar e aumenta rapidamente, ou ela é uma curva decrescente para o outro lado, né? Quando ela começa mais rápido e depois vai mais devagar. Então, a gente vai falar um pouquinho como que aparecem essas funções, essas expressões, tanto lá do lado das finanças, da matemática financeira, como também aqui em fenômenos naturais, fenômenos físicos. Nas aulas anteriores, eu mostrei para vocês um exemplo, que é um decaimento radioativo, por exemplo, o iodo, né? O iodo que é esse elemento químico que é utilizado no tratamento de quimioterapia para câncer de tireoide, né? Ele tem ao passar do tempo, a radiação dele vai diminuindo mais ou menos a cada 8 dias. E essa redução aí na radiação é escrita matematicamente por uma função exponencial. Significa que a cada unidade de tempo, essa radiação cai sempre pela metade. As funções exponenciais, a gente sempre vai usar o termo anterior e fazer uma multiplicação, né? Com o termo anterior, sempre usando o termo anterior. E aí dá essa característica de gráfico aí, que é uma curva meio tortinha, que nós vamos ver hoje. Também a gente fez um experimento de despoluição, né? A gente simulou a despoluição de um rio e a gente falou que existe uma tecnologia, né? Que as bactérias, elas comem sujeiras de rio, né? E a gente simulou, a gente fez de conta que tinha um rio e a cada mês que passava, as bactérias limpavam 20% das águas do rio. Isso também pode ser matematicamente escrito por uma função exponencial, porque a gente sempre vai precisar do termo anterior para fazer o cálculo seguinte. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre juros, porque os juros compostos, eles funcionam desse jeito também, que é aqueles juros cobrados aí quando você faz empréstimo, quando você fica devendo o seu cartão de crédito. A professora Ilana, lá na matemática, na Educação Financeira em Conexão, já tem trabalhado isso com vocês e nós vamos ver aí este gráfico aqui. Na próxima aula, que ainda é essa semana, a gente vai falar mais um pouco de fenômenos naturais que parecem com os juros compostos. Olha aí na telinha que eu vou mostrar para vocês a nossa proposta. Então, a aula de hoje é relembrar o conceito de juros simples e juros compostos. Bom, lá na formação geral básica, a gente já aprendeu o que é os juros, também com a professora Ilana, na Educação Financeira em Conexão também. Só para relembrar aqui, ó, esse material eu tirei do caderno do professor aí da 2ª série, o Currículo em Ação. Então, sabemos que quando uma pessoa faz um empréstimo no banco, esta deve pagar, além do valor emprestado, um valor a mais que é o juro, ou seja, um tipo de aluguel referente ao período em que o dinheiro foi emprestado. O mesmo acontece quando o pagamento de um boleto é efetuado em atraso. Sobre o valor é acrescido, olha, sempre o juro é um acréscimo, tá, pessoal? Então, sobre o valor é efetuado, né, um acréscimo. Esse acréscimo é o que a gente chama de juros, né? E ele vai depender do tempo, né, do quanto você emprestou, a gente vai chamar de valor inicial. E também a gente vai representar pela letra C, C de capital, né? Vai representar o valor inicial, que é o capital inicial aí, mais os juros, que é o acréscimo aí. Esses juros é sempre uma porcentagem, olha aí, uma porcentagem, né, deste valor inicial que é aplicado durante um tempo. Essa porcentagem a gente vai chamar de taxa de juros e vai representar pela letra I. Então, matematicamente, a gente pode representar isso como, ó, M vai ser o montante. O que é o montante? O valor final que você vai ter que pagar.
tá certo? O que você está devendo ou o que você emprestou e eventualmente você vai ter que devolver esse dinheiro. Então, o montante você vai representar pela letra M. Nos livros aparecem assim também. O que vai ser o montante? Vai ser o capital que você já tinha emprestado, que você estava devendo, mais o acréscimo, mais os juros que a gente vai chamar da letra J. Só que estes juros a gente tem que calcular, né? Como que a gente calcula esse acréscimo? A gente pega o valor inicial que você emprestou ou que você está devendo, né? Multiplica por uma taxa, que é sempre uma porcentagem do que você apresentou, né? Do que você devia antes, por um tempo que você fica emprestado. Se você emprestar por um mês, você tem um pagamento. Se emprestar por 2 meses, outro pagamento. Então, vai sempre aumentando, tá? Então, ó, aqui a gente pode reescrever o montante como sendo o capital, né, mais os juros. Só que os juros eu vou usar matematicamente esse CIT aqui. A gente usa essa palavrinha aí mais para decorar, né? Então, o montante vai ser o seu capital mais o CIT. E aí, ó, a gente usa aquela propriedade matemática de fator comum em evidência, ó, bota o C aqui em evidência. E aí vai ficar C dividido por C1 mais C dividido por C1 também, sobrou o I vezes T. Então, ó, para calcular o seu montante, o quanto você deve, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor que você tinha inicialmente e multiplicar por um acréscimo, né? 1 vai representar o 100% e o I vai ser a taxa, que é uma porcentagem, multiplicado pelo tempo aí que você vai utilizar. Se for 1 mês, vai multiplicar a taxa por 1. Se for 2 meses, vai multiplicar a taxa por 2 e assim vai, tá certo? Neste caso, a gente vai chamar de juros simples. Qual que é a diferença entre o juro composto e o juro simples? Ó, deixa eu apagar aqui, colocar para vocês uma escrita mais bonitinha, né? Ó, o juro será simples se incidir sempre sobre o valor inicial. Então, você vai pegar o valor inicial que você está devendo ou que você emprestou e multiplicar pelo aumento, lembrando que este aumento, ó, 1 é o que você tem, né? É o 100%. O I vai ser o aumento vezes o tempo. Se você deve 1 mês, multiplica uma vez, 2 meses, 2 vezes e assim vai. Esse é o juro simples. No caso do juro composto, a gente tem uma alteração. É aí que tem a expressão exponencial que a gente vai mostrar hoje. O juro composto, ele vai incidir sempre sobre o valor atualizado. Veja que aqui, no caso do juro simples, ele é aplicado sempre no valor inicial. O que vai sendo multiplicado aí é a taxa, né? A taxa vai dobrando, triplicando, né? Quadriplicando, multiplicado por 20 vezes, né? Quantas vezes passar o tempo. Já o juro simples, o que vai acontecer é que a gente vai sempre usar o valor inicial e o valor atual vezes a taxa naquele mês. Vamos ver como fica aí. Eu trouxe uma proposta aqui de fazer um cálculo. Vamos fazer de conta que a gente vai fazer uma aplicação. Então, você vai colocar lá na poupança seu dinheiro e vão te pagar uns juros. Então, vai ficar assim, ó. Primeiro, vamos fazer com o simples e depois com o composto, tá bom? Aplicando um capital inicial de R$750, ou seja, você foi lá no banco e colocou à disposição do banco R$750. Há regimes de juros simples sobre uma taxa de 3% ao mês. Então, a cada mês que passar, este valor seu inicial aqui vai aumentar 3%. Tá certo? É isso que está significando. E você vai deixar lá disponível esse dinheiro no banco por 5 meses. Então, eu quero saber, depois de 5 meses, qual será o montante? Quanto você vai ter lá nessa sua aplicação? Então, o que a gente faz? Ó, como os juros é simples, o que eu vou fazer? O montante vai ser igual ao capital mais o CIT, não é isso? Como os juros é simples, ó, que eu vou colocar aquela formulinha de novo, né? Eu vou pegar o capital, abre aqui parênteses, vai ficar 1, que é o 100%, mais a taxa multiplicado pelo tempo. Olha o que vai acontecer, ó. Eu tenho o capital inicial, quem é? É o quanto você tinha antes. Então, eu estou aplicando 750. Esse vai ser o C. O I vai ser o valor da taxa. Cuidado, ó. 3% a gente vai representar aqui na forma de porcentagem ou fração, né? Ou decimal. Então, como vocês acharem mais conveniente, vocês podem colocar, tá bom? Aqui na fórmula. E basta substituir o tempo aqui, ó,
é 5 meses. O que você tem que ficar atento é se a taxa está mensal e o tempo está mensal. Esses têm que estar sempre na mesma unidade de medida. Se a taxa fosse diária, quando você for fazer o cálculo, tem que ser diário também, tá? Então, é só substituir na fórmula, ó. O C vale 750. 1 mais, qual é o aumento? De 3%, né? 0,03 durante 5 meses. Então, você multiplica direto aqui a taxa, ó. No juros simples, o que você faz? Basta você multiplicar a taxa pelo tempo. Então, se você está sofrendo um ganho, né? Um aumento de 3% por mês, se você ficar com 5 meses aí, você vai ficar 3 vezes 5. O aumento vai ser de 15%. É isso que você tem que pensar. No juros simples é assim. Se você tivesse ficado 10 meses, você ia ter um aumento de 30%. 3% vezes 10. No simples, basta multiplicar a taxa pelo tempo, tá certo? E aí você faz essa fórmula aqui. Então, olha lá, ó, como que resolve isso? Primeiro, a gente resolve lá no parênteses, né? 750, 1 mais 15%, que é a mesma coisa de 0,5. É 0,15, então o montante vai ser, ó, 750 vezes 1,15. Então, eu quero só chamar a atenção aqui, ó. Este 1 vai representar o 100% que você tem. E a parte de vírgula, que é a parte decimal, vai representar o seu aumento. Se por um acaso tivesse ficado 0,8, por exemplo, significa redução, ó. Quando este fator que você multiplica o seu capital for menor que 1, significa que você está tendo desconto. O que você tinha era 100% ou 1, né? Descontei 20%, por exemplo, ficou 80%. Neste caso, você tinha 1, está aumentando 15%. Então, este fator depois da vírgula vai representar o seu aumento, tá certo? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. E colocando isso daqui numa maquininha, a gente tem a resposta aí de quanto é que você vai retirar. Vou subir uma resposta mais bonitinha, ó. O capital inicial, então, era 750 que você vai investir. Você tem 3% ao mês durante 5 meses. Como os juros é simples, isso significa que basta multiplicar a taxa pelo tempo. Então, foi isso que eu fiz, ó. 3% eu usei aqui na forma de fração, né? 3% vezes 5, que dá 15%. Então, você vai ter o seu 100% mais esse aumento. Isso é o quanto você vai aumentar para ter os seus juros. Toda esta parte aqui, ó, é os seus juros, tá certo? É o que você representa de juros. Que você tem que multiplicar por quanto você tinha. Lembrando que os juros é um acréscimo, né? Do que você tem deixado disponível ou que você tomou emprestado. Fazendo essa continha, você chega aí na calculadora, né? Você chega a R$ 862,50 se você deixasse o seu R$ 750 lá. Na poupança a gente sabe que isso não acontece, tá? Na poupança é menos de 1% se você colocar o seu dinheiro lá. Mas se você fizer um investimento de outra maneira, né? Você pode, inclusive, conseguir isso. Então, se você ver bem, deu cerca de 110, 112 reais de aumento aí, né? Acho que é isso. Beleza. Vamos continuar então? Vamos fazer esse mesmo cálculo olhando agora para os juros compostos. Combinado? Então, olha lá. O que vai mudar no caso se o juro for composto? No caso do juro composto, você tem que fazer cálculo por cálculo. E aí a gente vai ver se a gente consegue uma generalização. Então, de novo, ó, o capital inicial é o 750, né? A taxa vai ser 3%, que você pode deixar na forma de fração ou decimal. E o tempo aqui vai ser de 5 meses. Então, aqui é um mês e o tempo aqui está em meses, então a gente pode deixar do jeito que está. Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente tem que calcular mês por mês, porque o aumento você vai ter que precisar do mês anterior. Então, vamos pensar assim, no primeiro mês, quanto vai ser seu montante? Vai ser o seu capital, mais, né, capital vezes o seu aumento, que é 1 mais a taxa. Tá certo? Então, olha lá, o capital é 750, 1 é o seu 100%, o acréscimo é a taxa de 3%. Eu vou já colocar em decimal, que é mais fácil de fazer conta aqui. Então, esse vai ser no primeiro mês. Eu não vou calcular isso agora, mas eu sei que no próximo mês, como vai ser? Eu vou precisar do valor anterior, olha, o seu capital já vai ser o atualizado.
você vai já ter esse aumento para calcular o segundo mês. Então, vai pegar o mês anterior, 750, 1,03, que é o seu juro que você acrescentou no mês anterior, e aumentar os juros sobre isso novamente. Então, multiplica mais uma vez pelos seus juros. Veja, então, este é os juros, né? 100% mais o aumento. Então, este valor eu vou aplicar sobre o montante anterior. No próximo mês, ó, no mês 3, o que eu vou fazer? Eu vou ter este resultado aqui, que eu não sei quanto é. Você põe aí na calculadora que você vai achar. Mas pra gente não importa, ó. No próximo mês, 750 vezes o valor anterior, que é tudo isso aqui, né? Essa conta. E você vai aplicar os juros mais uma vez. Então, vezes 1,03. Veja, no quarto mês, o que a gente vai fazer? Veja, se lá no primeiro mês você multiplicou o fator uma vez, no segundo mês você multiplica o fator de aumento 2 vezes ele mesmo, né? No terceiro mês você faz isso 3 vezes ele mesmo. Então lá no quarto mês, ó, eu já sei o que vai acontecer. Eu vou aplicar esse fator aqui vezes ele mesmo 4 vezes, olha lá. Isso significa uma exponencial. Se fosse 5 meses, né, que é o que ele está pedindo, o montante em 5 meses, você vai pegar o seu valor e multiplicar pelo fator, vezes ele mesmo, aqui é 3%, 5 vezes. Então, vai aparecer um expoente. Então, isso indica para a gente uma expressão algébrica exponencial. Vou subir aqui ó, a resposta bonitinha, né? Olha lá, fiz um por um aqui. Esse cálculo... Eu estou apontando de vermelho o valor anterior, né? Sempre o valor anterior, ó. O que a gente percebe é que o fator aparece conforme vai passando o tempo. No caso de 5 vezes, o fator vai aparecer 5 vezes ele mesmo. No caso, se fosse um tempo qualquer, né? Se você quiser escrever uma expressão algébrica para generalizar, 750 vezes o aumento, seja lá quanto tempo você quiser. Se for 12 meses, você troca o T por 12. Se for 20 meses, né, 24 meses, vai trocando o tempo aí pela a quantidade que você achar mais conveniente. Se você deixar esse dinheiro no banco lá por 10 anos, aí você vai ter que fazer 120 meses, tá certo? De todo modo, o expoente é uma letra. E quando o expoente é uma letra, ou seja, ele vai variando, a gente tem uma função exponencial que vai dar aquele gráfico lá que é uma curva, beleza? Então, olha lá, isso é para vocês deixarem um print, anotar aí para vocês. Você consegue observar, coloca aí no seu diário de bordo, né? Algum padrão entre este cálculo e saberia identificar aí, né, alguma relação com o estudo do decaimento radioativo que a gente fez ou com a simulação, né, aquele experimento que a gente fez de despoluição do rio? Será que você consegue perceber algum padrão entre essas três coisas? O decaimento caía metade ao passar do tempo. Então, ficava 0,5. Veja que o fator é menor que 1, né? Porque tinha 100%, como vai reduzir 50%, vai ficar só 0,5. No caso do decaimento radioativo, de qualquer elemento químico. Sempre que passa o tempo, o decaimento é diminuir a massa aí de radiação pela metade. Lá no caso do rio, quando passava o tempo, reduzia 20%. Então, a gente tinha o fator 0,8, lembra? 100% é 1, né? Tira 20%, que é 0,2, ficava 0,8. E neste caso que a gente tem, a única diferença é que, em vez de ficar com um fator menor que 1, vai ficar maior, porque os juros é sempre o maior. Então, você tem 1 e mais o aumento, né? 1 mais 0,3, no caso, né? 1,03. Então, a diferença entre os dois é que os dois anteriores, a gente tinha um gráfico decrescente, a gente vai falar melhor, e na aula que vem, e neste aqui a gente está falando de um gráfico crescente. Nosso diretor vai colocar na telinha, o Juliano, o Excel para a gente ver como que fica esse gráfico bonitinho para vocês, tá bom? Vamos espelhar aqui, eu estou trocando de cenário. Vou me sentar aqui, eu já deixei mais ou menos preparado aqui com os meus colegas de trabalho. Vou trocar a telinha, ele vai colocar aqui para a gente. O que eu faço aqui? Eu quero... Aí, beleza. Vou pôr aqui o Excel.
Pode projetar para a gente na telinha essa tela do Excel, eu coloquei aqui um zoom. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um gráfico comparando, a gente já viu como faz esse gráfico, né? Então, eu estou simulando aqui o mês, eu coloquei M de montante, tá? Montante a juros compostos e o montante a juros simples. E aí a gente vai ver, né, comparando os dois, aí o que vai dar. Ali no nosso cálculo, eu não coloquei para vocês, mas o composto vai ficar maior. É melhor você colocar, então, esse investimento a juros compostos. Então, aqui a gente vai colocar um mês, 2 meses, 3. Nós vamos calcular igual o exercício aí, pediu 5 meses, mas a gente vai fazer um gráfico de 2 anos que fica mais fácil de ver. Como que a gente calcula o juro a compostos? Ó, igual, né? Sempre para começar a gente põe a formulinha de igual. Vai ser sempre o valor anterior, lembra disso? Então, clica em cima o valor anterior, multiplicado pelos juros. Como é juros, é 1 vai representar o que você tem, mais a taxa. A taxa é 0,3, né? Que a gente colocou. Então, 1,03. Este é o valor que você vai ter depois de um mês. Eu não coloquei lá porque precisava fazer essa conta, né? Mas aqui a gente vai deixando o Excel fazer pra gente. Lembrando que o nosso eixo aqui é utilizar tecnologia para aprender as coisas. A gente vai ficar fazendo esse cálculo aí no juro composto, é muito difícil. Então, sempre você vai precisar de uma calculadora ou de uma planilha eletrônica, beleza? Voltando aí na tela, ó. Como a gente vai calcular no segundo mês, ó, igual... Como o juro é composto, você vai precisar do valor anterior e multiplicar mais uma vez pela taxa, que é 1,03. Aí você tem o valor no segundo mês. No terceiro mês, você vai pegar o valor anterior novamente e multiplicar por 1,03. Opa, errei aqui. 0,3, beleza? E vai dando Enter. Então, ó, igual, sempre você começa pelo igual, o valor anterior vezes os juros, né? 1,03. De novo, como é juros, vai ser um aumento. Então, vai ser 1 mais 1 é o 100% que você já tinha e o valor decimal que vai representar a sua taxa, o seu acréscimo. Beleza? E durante 5 meses, ó, igual o valor anterior vezes 1,03. Aí você tem durante 5 meses. Agora, no juros simples, como que a gente faz? Ó, igual o valor inicial, sempre o valor inicial, vezes o aumento que é 1,03, tá certo? Aumentou uma vez. Então, veja que tanto no juros simples como no composto, no primeiro mês, tanto faz, né? Dá igual. Já no segundo mês, como vai ser? Ó, o valor sempre inicial, sempre o primeiro, tá certo? Vezes a taxa dobrada. A taxa não era 3%, agora ela vai ficar no segundo mês 6%, então 1,06. Tá certo? De novo, ó, no terceiro mês é o valor inicial, sempre o valor inicial, ó, o juro simples, o aumento é sempre no valor inicial e multiplicado pelo o aumento vai direto na taxa, ó, 1,09, né? 3 vezes o 3%. E aí a gente faz de novo. Igual, ó, valor inicial vezes agora 12%, né? Que a taxa está aumentando, multiplicando. Sempre você multiplica a taxa. No caso do juro composto, você vai precisar do valor anterior. Então, igual, ó, valor inicial vezes, agora a taxa multiplicada por 5, né? 1,15. Aí você vai ter o seu valor final. Então, se você queria só o valor final, bastava multiplicar por 15, né? Que aumentou 5 vezes. Mas se a gente quiser calcular mês a mês, você tem que ir aumentando a taxa passo a passo. E aí, se você quiser fazer o gráfico dos dois, aí se eu colocar só esse pouquinho, não dá para ver muito. Nós vamos calcular durante 24 meses. Como eu faço aqui, ó. A planilha faz para a gente automaticamente. Você seleciona os 3 últimos aqui para dar segmento e vamos lá até 24 meses. Vamos tentar fazer aqui em 24 meses. Vamos ver se vai. Isso, aqui, 24 meses. Vamos fazer o mesmo agora aqui para juro composto, ó. Você seleciona só a última nesse caso, porque você quer que repita o cálculo igualmente o que você estava fazendo. Então, seleciona a última linha, vai aqui no cantinho, depois de selecionado, e estica até o tempo que você quiser, ó, até 24.
aí você vai ter o valor aí, tá certo? Mesma coisa a gente vai fazer lá no juros simples. Seleciona só a última linha, não vai errar isso, né? E aí você vai e estica até o tempo que você quer lá. Então você não precisa calcular tudo. Veja que a planilha eletrônica ajuda. Ó, só pela tabela a gente percebe o seguinte: ao longo de 24 meses, se você tivesse deixado seu dinheiro 24 meses aí no banco, a juros composto, você ia receber de volta aí R$ 1.524,60. Enquanto que no juros simples, você ia receber menos, ó, R$ 1.469, né, e 16 centavos. Então, o rendimento no juro composto, ele é melhor, né? Mas não é sempre melhor. Veja que lá no início, ó, fica pau a pau, né? No primeiro mês, tanto faz você colocar composto ou simples. A partir do segundo mês, você já percebe que os juros compostos já fica melhor. Então, nas cobranças de cartão de crédito, eles sempre vão usar o juro composto, tá bom? E aí você veja que você começa sendo igualmente, mas passado um tempo você já não consegue mais pagar, porque fica muito grande esse aumento. Então é bom sempre você pagar a conta em dia. Vamos fazer um gráfico então disso? Como que a gente faz o gráfico? Seleciona tudo que você quer, ó, mas só as colunas e as linhas que você quer que apareça no gráfico. Se você colocar uma linha extra, vai dar errado, veja. Então você coloca só o que você quer. Selecionou, vai lá em cima onde está inserir, tá vendo lá em cima, inserir gráficos recomendados. Aí vai aparecer uma série de gráficos. A gente vai querer um gráfico de linha, né? Porque as funções elas são do tipo linha. Aí seleciona o gráfico que você quer, dá um OK. E aí eu gosto de colocar esse preto aqui que é mais bonito, né? Para mim eu acho bonito. E aí, ó, lá embaixo tem uma legenda. O azul vai ser o composto e o laranjinha, a linha laranja vai ser o juros simples. Então, se você olhar no gráfico, ó, eles começam igualmente, mas daqui um pouco, o juro composto, que é esse azul, ele começa a aumentar, tá certo? Ele vai começar a curvar. O juro simples vai ser linha reta, tá, pessoal? E o juro composto, ele vai fazendo uma curva. Se a gente pudesse projetar aí durante muitos meses, a gente ia ver que essa linha azul faria uma curva mais acentuada. Tá bom? Esses gráficos aparecem também nos fenômenos naturais, tanto de decaimento como de decaimento radioativo, como outros exemplos que a gente vai ver na próxima aula de pressão atmosférica, também é assim. Resfriamento de um corpo também acontece desse jeito. Beleza? Nós vamos voltar para o nosso PowerPoint, o nosso slide, que a nossa aula está acabando. Eu espero que vocês tenham entendido como que faz isso e vou deixar essa recomendação para vocês darem seguimento. Voltando aqui para os nossos slides, nosso diretor, o Juliano, vai trocar a tela para a gente, né? E a gente vai finalizar nossa aula. Aí, ó, mantenha seu diário de bordo atualizado, né? Nós vamos colocar aqui algumas recomendações, ó. Veja que se fosse... Opa, pode voltar aqui. Aqui. Se eu fiz para vocês, ó, veja se fosse para generalizar o que a gente tinha essa função aí, ó, só com letras, né? Onde o M é o montante, o T é o tempo, esse C aí vai ser o seu investimento inicial ou o que você deve inicialmente, o 1 vai representar o 100% e o I vai ser o aumento aí. Repare que se fosse desconto, seria um menos aí no meio, tá bom? Lá no decaimento é menos, porque ele vai diminuindo. Você tinha uma massa de 100%, passou um tempo, caiu pela metade, diminuiu. Eu estou em qual câmera? Acho que é a câmera 2, né? Ele caiu pela metade. Então, aqui reduz 50%. Lá no despoluimento do rio, né, despoluição do rio, aqui diminuía 20%, então ficaria 1 menos 0,2, tá certo? Então, quando é desconto, é negativo no meio dessa fórmula aí. Quando a gente fala de juros, é acréscimo, então é positivo. E tem uma letrinha lá, o tempo é um expoente, então por isso função exponencial. E aí, nosso gráfico, conforme eu coloquei para vocês e que a gente fez aí no Excel. Espero que vocês tenham entendido e gostado, treinem mais isso e na próxima aula a gente vai ver mais desse gráfico, só que para fenômenos naturais. Aí o QR Code para vocês na telinha, para vocês fazerem a avaliação da nossa aula e a gente volta com mais um vídeo ainda essa semana. Tchau, pessoal, muito obrigada.